Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para falar sobre sílaba tônica, tá bom? Então, a gente já estudou o que é sílaba, não é isso? Sílaba é o encontro de uma consoante com uma vogal, né, onde forma um sonzinho. Por exemplo, K, Có, Cu, Ba, Bé, Bi, Bó, Bu. E hoje a gente vai ver o que é uma sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra, tá bom? Que ela pode ser acentuada ou não. Por exemplo, a palavra café, que vocês estão vendo aqui. Café. A gente tem uma sílaba acentuada. Então, a gente já sabe que a sílaba tônica é o fé, porque está acentuada. Café. Às vezes, a palavra vem com a sílaba tônica acentuada. Por exemplo, a palavra sílaba. O si está acentuado. Então, a gente já sabe que o si de sílaba é a sílaba tônica. Tá bom? A palavra tônica. O tó está acentuada. Então, a gente já sabe que o tó aqui é a sílaba tônica. Mas a palavra boneca, que não tem acento, qual é a sílaba tônica? Vamos pronunciar boneca. Então, a gente já sabe que a sílaba tônica é o né. Se fosse o K, ia ser boneca. Ou então, boneca. Então, não, é boneca. Então, a sílaba tônica é o né. Caneta. Qual a sílaba tônica de caneta? O né. Então, se fosse o K, ia ser caneta. Ou então, canetar. Mas não, é caneta. Então, a sílaba tônica é o né. De acordo com a posição dessa sílaba tônica, a gente dá um nome para essas palavras. Essas palavras, elas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vamos ver quando é que uma palavrinha é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A gente vai puxar a folha e vai ficar outra. Vamos lá. A palavra sofá. Qual a sílaba tônica? Sofá. É o fá. E sem dizer que o fá está acentuado. Então, a gente já sabe que é o fá. A gente vai contar essas sílabas. Vamos contar as sílabas das palavras do final para o início. Vamos dizer que o fá seja a primeira sílaba e o só seja a segunda, tá bom? Então, toda vez que a palavra tiver a primeira sílabazinha acentuada e for tônica, então ela é uma palavra oxítona. Toda vez que for aqui a primeira sílaba, né, a primeira, que se a gente contar de trás para frente, ou a última, ela é uma palavra oxítona. Todas as vezes que essa sílaba for tônica, ela é oxítona. Vamos ver qual a sílaba tônica de caneta. Caneta. Então, a sílaba tônica é o né. Vamos numerar as sílabas. Primeira, segunda e terceira. Todas as vezes que a sílaba tônica for a segunda, a gente vai chamar ela de paroxítona. Toda vez que a sílaba tônica for a primeira, a gente chama de oxítona. Toda vez que for a segunda, a gente chama de paroxítona. E árvore, qual a sílaba tônica? Ah, tia, é essa porque está acentuada e você disse que quando tiver um acento é porque é a sílaba tônica. Isso. Árvore, a sílaba tônica é o ar. Vamos ver aqui. Primeira, segunda, terceira. Toda vez que a sílaba tônica for a terceira, ela vai ter um acento. Por quê? Porque toda vez que a sílaba tônica for a terceira, a palavrinha vai ser proparoxítona. E todas as palavrinhas proparoxítonas têm um acento. Olha como é fácil. Toda vez que você encontrar uma palavra que tiver um acento, na terceira sílaba, voltando, ela se chama proparoxítona. Relembrando. Primeira sílaba tônica, oxítona. Segunda sílaba tônica, paroxítona. Terceira sílaba tônica, proparoxítona. Entendido? E a gente sempre conta a palavrinha do final
pro início. Tá certo? Agora vamos treinar lá na atividade do livro de vocês. Beijos!